Cante isso, igreja. Eu sei o melhor. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara. Mais alto, diga. Eu sei melhor. E o que perdido foi, for, não se compara com o que há de vir. Quantos creem nisso essa noite? Eu sei melhor pra mim. Eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto
choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga: diga comigo, vai! Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Aplauda o Senhor aí, gente! Olá! Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós somos da Igreja Metodista no São Bernardo, em Campinas, e nós nos reunimos nessa noite para celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele honras e glórias, louvores e adoração. Amém? Por isso, nesse momento eu quero convidar você a realmente, a não apenas assistir este culto. Você não está aí para assistir o culto, você está para prestar um culto. Apesar de toda a nossa dificuldade que nós temos em relação de estarmos presentes, unidos presencialmente, mas isso não pode nos impedir de celebrar a Jesus Cristo, de celebrar o Senhor. E o que nos dá alegria é que o Senhor, Ele é onipresente. Assim como Ele está aqui junto comigo, Ele está aí junto com você também. Por isso, nós podemos adorar ao Senhor, não importa o lugar, não importa aonde nós estejamos. O importante é a gente fazer, este culto em espírito e em verdade, porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos orientou. Foi assim que o Senhor, Ele direcionou a todos nós, porque Ele disse que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então que essa possa ser a postura do seu coração, que essa possa ser a postura sua nesse momento de oferecer ao Senhor este culto. Por isso não deixa nada atrapalhar você, não deixa nenhuma distração atrapalhar você nesse momento, como se você estivesse presencialmente no templo, mas você está aí na sua casa. E nesse momento é o momento de você se ligar a sua mente, ativar a sua fé no Senhor nesse momento, para que Ele seja, Ele que é o merecedor de toda a honra e toda a glória, realmente Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração e Ele seja exaltado aqui nessa noite. Amém, queridos? E eu quero ler um texto com vocês. Se você puder abrir aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39.
Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos diz. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem uma motivação maior da gente prestar culto, adoração a esse Deus, quando a gente reconhece o amor dele pelas nossas vidas. Por isso, eu quero que essa palavra aqui, ela possa nos motivar nesse culto, a você realmente adorar ao Senhor em espírito e em verdade, exaltá-lo com todas as suas forças, com todo o seu coração, porque Ele merece. Como está escrito aqui na palavra do Senhor, né? O amor do Senhor foi derramado sobre nós. E por isso, quem pode nos separar deste amor? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos condenar? Sabe, aqui na palavra está escrito que por causa deste amor, nós somos mais do que vitoriosos. Por mais que enfrentemos lutas, adversidades, crises, mas é neste amor que é garantida a nós a vitória. Por isso devemos realmente confiar plenamente no amor de Cristo por nós, naquilo que realmente Ele demonstrou deste amor na cruz. E esse amor é derramado por nós por meio do Seu Espírito e Ele está em nós. Por isso, como diz o texto bíblico, nada nem ninguém pode nos separar deste amor. Não permita com que nada nem ninguém afaste você, separe você do amor de Deus, do amor de Cristo. Que enquanto nós cantemos, louvemos, adoremos, que enquanto nós possamos orar aqui nessa noite, que o amor de Deus possa cada vez mais se multiplicar na sua vida e você possa descansar e confiar no amor do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, ó Deus, por esse momento tão especial, tão sublime, por esse momento tão glorioso, Senhor, de entrarmos na Tua presença para prestarmos culto a Ti, para, Senhor, Te exaltar, para glorificar, exaltar o Teu nome santo, poderoso, maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por nos reunirmos mais uma vez como igreja do Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Visita cada casa, cada lar neste momento, Senhor. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Senhor, venha nos quebrantar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, venha nos inspirar a adorar, a realmente oferecer a Ti, Senhor, perfeito louvor, o louvor que agrada o Teu santo nome. Enquanto cantemos, enquanto adoremos o Teu nome, o Senhor possa estar ministrando sobre cada vida, sobre cada coração, ministrando a Tua paz, ministrando a Tua graça, ministrando o Teu perdão. Oh Deus, restaurando vidas. Oh Pai, que realmente este culto possa ser um culto em que o Senhor possa falar conosco, tocar em nossas vidas, que realmente sejamos, Senhor, fortalecidos e edificados pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma a direção desse culto nessa noite. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos louvar então o nome do Senhor? Amém? Louvemos e adoremos ao Senhor.
Como é bom, né, queridos, louvarmos o nome do Senhor, cantar louvores a Deus. Isso alegra a nossa alma e eu espero que o nosso louvor, enquanto cantamos, adoramos, realmente o coração de Deus possa também ter se alegrado, né, com a nossa adoração. Amados, nós estamos nesse mês de maio, é um mês da nossa oferta missionária nacional. É onde todas as igrejas metodistas no Brasil, elas se reúnem para tirar uma oferta especial para a missão no norte e nordeste do nosso país. São os nossos campos missionários, né? Então, existem muitas igrejas que têm sido plantadas, construídas, edificadas no norte e no nordeste do país, que é a parte mais limitada financeiramente, que carecem da nossa ajuda financeira. Por isso, nós reservamos esse tempo para realmente meditarmos na palavra e sermos investidores da missão. Nós investimos na missão tanto aqui, a missão local, como também na missão, né, em outras partes do nosso país. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com generosidade. Quero só pegar essa parte aqui, né? O que contribui, que o faça com generosidade, né? Então, mesmo nesses tempos de crise, de pandemia que enfrentamos, a gente não pode deixar de proclamar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. E para isso, muitas vezes, é necessário, sim, né, dos recursos financeiros, para que mantenha a obra de Deus instalada em diversos lugares. Por isso, toda a oferta, né, nós temos uma meta especial, né, para atingi-la, né, com o objetivo de enviar para os campos missionários. Então, não deixe de contribuir. Tá? Você vai estar vendo aí a conta para onde você pode estar fazendo transferência ou estar depositando os valores, né, da igreja, né, tá no nome da igreja. Então você pode estar fazendo isso por meio de transferência ou de depósito, ou ainda pelo aplicativo Eu Igreja, onde você pode estar vendo aí o QR Code, você pode estar acionando aí o QR Code do seu celular e estar fazendo também a sua contribuição por esse mecanismo, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu vou orar e abençoar a sua oferta, o seu dízimo, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela disposição do coração dos teus filhos e filhas, Senhor, para contribuir na tua obra, Senhor, na tua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, desde já, eu quero colocar a vida deste irmão, dessa irmã, Senhor, que tem realmente se prontificado a contribuir com a tua obra, Pai. Que este coração seja um coração cada vez mais generoso, Senhor, que possa realmente estar investindo na tua obra, Senhor, porque os campos missionários necessitam desses recursos, Senhor, para que possam não somente expandir, mas até mesmo sobreviver, Pai, diante dessa crise toda. Nós precisamos, Senhor, dos recursos, e o Senhor é o Deus do recurso. O Senhor é aquele que pode, Senhor, estar dando os recursos para os teus filhos e filhas, abençoando, Senhor, dos seus respectivos salários, para que eles tenham a condição de poder investir nesta obra do Senhor, dos campos missionários. Nós abençoamos os campos missionários, abençoamos também a tua obra local aqui neste lugar, para que nada falte, Senhor, e que a missão continue, Pai, para a glória do teu nome. Nós oramos e te rogamos as bênçãos do Senhor sobre os celeiros do teu povo, Pai, que não falte nada nesse tempo de crise, que o Senhor possa estar guardando e livrando o teu povo de todo o mal. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu quero agora chamar aqui o nosso irmão Wagner, né? Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Que você esteja atento àquilo que Deus ele tem para falar ao seu coração, né? Com certeza Deus ele quer falar contigo, com certeza o Senhor ele tem uma palavra para você nessa noite, e que você esteja com o seu coração quebrantado e aberto para ouvir aquilo que Jesus ele tem para ministrar na sua vida através do servo do Senhor. Amém? Que esse servo do Senhor seja um profeta de Deus para falar da palavra de Deus ao seu coração. Amém. Boa noite, graça e paz. É um prazer estar aqui essa noite, podendo trazer essa palavra para vocês, compartilhando. Mesmo a gente não estando no mesmo local, nós temos hoje as mídias aqui que nos ajudam a fazer isso.
E é um prazer estar falando de Deus, compartilhando dele. A gente está vivendo muito separado ultimamente, por causa dos inúmeros fatores e do que vem ocorrendo, mas nesse momento a gente tem uma união, mesmo que pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais da igreja. Esse momento nos traz junto aqui. Eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18, será a nossa leitura de hoje, o texto base. E eu quero falar um pouquinho com vocês essa noite sobre como nós podemos viver em meio a uma geração corrompida, que é um pouco do que Paulo fala aqui também nesse texto de Filipenses. Então abra lá sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, do verso 12 até o verso 18 será a nossa leitura, amém? Você encontrar aí, diz assim, verso 12, Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilhem como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, podereis me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé, em que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Amém? Até aqui, vamos orar? Ó Deus e Pai, que nessa hora o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor traga o Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que Ele abra os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos compreender a Tua palavra de forma plena, ó Pai. Fale através de mim essa noite, ó Deus, que o Senhor possa falar a todos que estão assistindo, aqueles que irão assistir, que essa palavra tenha o poder, ó Deus, como uma espada de dois gumes, que divida alma e corpo, ó Deus, que seja como uma dinamite, que traga mudança de vida, ó Pai, a quem ouve. Ó Deus, eu te agradeço e te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, essa noite eu quero iniciar lendo um texto aqui. Esse texto ele foi escrito e publicado em um site chamado Carta Maior, no dia 22/5/2019, por Tatiana Cartoli. Ele fala que o Brasil passa por uma grande transição religiosa. Diminui o número de católicos, cresce o número de evangélicos e dos sem religião. E de forma geral, essa diversidade religiosa se amplia no nosso país. Os dados retratam que dessa transformação foram apresentados pelo professor José Eustáquio Alves, no seminário Religião e Política, um olhar sobre o campo religioso brasileiro. O que ele está dizendo aqui é que nós passamos por um período de crescimento entre os evangélicos do nosso país. Contudo, nos últimos 20 anos, a violência aumentou em nosso país 237%. Nós vemos que, mesmo com o crescimento dos evangélicos, a sociedade ela tem o aumento da violência. Nós vemos também o aumento da banalização da religião através de programas de TV, desfiles de carnaval. Nós vemos cada vez mais pessoas brincando com o nome de Deus, usando o nome de Cristo em programas humorísticos, fazendo piada, trazendo Jesus de inúmeras formas, de inúmeros gêneros. E também vemos que essa geração, que nós vivemos hoje, em que o Evangelho está crescendo,
Essa é uma geração que quer um Deus que valorize o eu, valorize você, que te chame de importante, que esteja ali aos seus pés, esperando que você faça um pedido para que Ele possa realizar. Imagine que é como se esse Deus fosse o gênio da lâmpada. Você vai esfregar ali, Ele está ansioso para sair da lâmpada, para realizar os seus desejos. A sociedade busca um Deus assim. Precisamos de um Deus nessa sociedade em que valorize o eu, em que queira você se sinta bem cada vez mais. E aí nós vemos instituições evangélicas criando auditórios, fazendo reuniões para satisfazer o ego das pessoas e não mais um culto voltado a Deus. Esse Deus legal, esse Deus bonzinho, para pessoas que são legais, pessoas do bem, é um Deus que não vai interferir mais nas escolhas do ser humano. Ele deixa você viver a sua vida como você bem entende. Ele põe o amor como a chave de tudo para aceitar qualquer indivíduo como ele é, do jeito que ele é, pois se você nasceu assim, por que você precisa mudar? Você precisa de um Deus que aceite você assim, porque o importante é o amor. Se você é assim e ama o seu próximo, e o seu próximo respeita o seu próximo e tem um respeito mútuo, está tudo bem, continue vivendo do jeito que você está. Esse Deus legal, ele se encaixa em qualquer perfil, ele se cabe para qualquer um. Um Deus do bem, um Deus legalzinho para pessoas do bem. E hoje nós vemos muito esse termo, essa é uma pessoa do bem. Nós vemos isso em rádio, em TV, e o inferno cada vez mais está vazio, porque tem tantas pessoas do bem que merecem uma recompensa de Deus, que o inferno vai estar vazio. E o que são essas pessoas do bem? Você já deve ter conhecido algum vizinho seu, alguém no trabalho, uma pessoa que não frequente uma igreja, mas que ela se dá bem com a família, ela se dá bem com os vizinhos, ela tem um emprego que se dá bem com todo mundo, ela é uma pessoa do bem, é uma pessoa legal. E aí nós começamos a associar as atitudes dessa pessoa, as suas virtudes, o seu caráter, a sua ética, ao que ela faz. E nós olhamos muitas vezes para o cristão e nós vemos que o cristão ele não reflete as mesmas características dessas pessoas, que não vão a uma igreja, que vivem o seu modo de vida como bem entende, que são consideradas pessoas do bem. Nessa sociedade hoje que nós vivemos, onde você não tem mais conceitos sólidos, onde verdades não são mais absolutas. E o que significa isso? Imagina que eu digo para você, eu tenho uma verdade. Esse tapete aqui, essa parede é amarela. Mas para você isso aqui não é amarelo, isso aqui é alaranjado. Essas verdades, a minha verdade é que ela é amarela, a sua verdade é que é alaranjada. E hoje nós vivemos num mundo assim, de pessoas que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu princípio, o seu conceito. É uma geração que muda muito rápido, é uma sociedade que muda os conceitos, muda os princípios, muda o modo de vida. Coisas que na minha juventude eram normais, hoje não são mais. Que na juventude do meu avô, do meu pai eram normais, hoje não são mais. E que na geração de hoje muita coisa é normal e que pode espantar você, porque você nunca viu isso. Mas essa geração que muda muito rápido, que faz com que você busque uma satisfação, busque a realização dos seus desejos através do consumismo. Eu me lembro de uma propaganda da Hyundai, do carro Elantra. Hyundai Elantra, você precisa ter um. Eu até vi um outro pastor comentando sobre isso também, citando essa mesma propaganda, porque o seu carro, você precisa trocar ele sempre, porque vai chegar um momento, apesar dele levar você para o mesmo lugar que um outro, você precisa trocar de carro, porque com aquele carro você vai ser mais feliz. Com o smartphone S20 você vai ser mais feliz, porque ele tem coisas que o S10 ou o iPhone ou o outro não tinham.
E você sempre está buscando e sempre querendo algo novo para satisfazer o seu desejo. E essa sociedade busca isso. As pessoas hoje buscam isso. Elas querem um emprego melhor, uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Porque se ela tiver tudo isso, ela vai ser feliz. Essa geração de hoje também é uma geração de relacionamentos frágeis. Nós não queremos ter muito compromisso. Nós não queremos nos envolver com as pessoas, porque as pessoas têm problemas. E ela vai começar a falar dos problemas dela para mim, para você. E você também tem os seus problemas e você quer resolver os seus. Às vezes a pessoa ela discorda de você, ela tem uma opinião política diferente de você. Se você pensar aí na última eleição, quantas pessoas deixaram de ser seu amigo? Ou quantas pessoas você bloqueou na internet por causa de opiniões diferentes em termos de política? E hoje essa sociedade que tem esse relacionamento frágil, onde se a pessoa não concorda com você, você bloqueia ela na internet. Se a pessoa está te incomodando, você bloqueia, porque dificilmente você vai ver pessoas reunidas, amigos reunidos juntos, debatendo sem um celular na mão. Essa sociedade que busca tudo isso, busca essa paz, sossego, alegria, satisfação, ela está buscando também e se encaixando na vida dela um Deus legal, um Deus que vai entender tudo isso e não vai cobrar nada dela, não vai exigir nada dela. Mas isso traz à tona uma outra realidade. Quando nós pensamos nessa vida louca que nós temos, corrida com pressa, que muda todo dia, aonde não existe mais nada sólido, tudo muda muito rápido e dá uma sensação de que tudo é líquido. Nessas meias verdades em que nós vivemos, esse Deus legal, ele também é uma meia verdade, porque ele exclui da sua mensagem, ele exclui o arrependimento, exclui a mudança de vida e exclui algo principal, que é a verdade, que é Cristo. Você já deve ter ouvido em um texto que é muito conhecido: conhecereis a verdade vos libertará. Eu já vi inúmeras pessoas, de inúmeras classes sociais, de inúmeras religiões, usando essa palavra, um texto fora do seu contexto. A Bíblia nos traz que essa verdade é Cristo, essa verdade tem um nome. A verdade que liberta é Cristo Jesus, e ela liberta você do pecado, ela liberta você das trevas, ela traz você para a luz. E quando nós transformamos essa verdade absoluta em uma verdade que não é mais absoluta, porque eu posso usar esse verso para falar assim, olha, se você conhecer a verdade dessa pandemia que está acontecendo, você vai se libertar. Imagina algo assim. Você está distorcendo essa verdade. Quando nós olhamos para o Evangelho, para as verdades de Cristo, nós vemos que Jesus, primeiramente, ele pregava sobre o desapego. Jesus ele vai falar que o desapego gera felicidade. Se você tem uma capa, o Sermão do Monte, que começa em Mateus 5 e vai até o Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus ali ele ensina coisas que entravam em choque com a realidade dos judeus na época. Ele fala, se você tem duas capas, dê uma. Desapego das coisas, essa busca por cada vez mais querer comprar, ter algo novo. Jesus está ensinando o contrário. E Jesus ele também fala que ele não é apenas um Deus bonzinho, um Deus que aceita tudo, que está concordando com tudo. Quando nós lemos o Evangelho, nós lemos o Lucas, é um Deus que veio para pôr fogo na terra, diz Lucas. Um Deus que veio trazer divisões entre familiares, porque o Evangelho ele põe em choque o modo de vida, ele põe em choque o modo de vida das pessoas, e muitas vezes pessoas até da mesma família não concordarem, vai ter divisão entre elas. É um Deus que transforma você, é um Deus que irá gerar virtudes em você, essas características que nós vemos às vezes em pessoas fazendo boas atitudes, agindo de forma correta, as virtudes que ela tem,
Essas virtudes serão geradas em nós através de Cristo Jesus, porque a Bíblia menciona que Ele é a virtude. Quando nós vemos que Jesus estava caminhando e a mulher do fluxo de sangue toca nele e fala assim, de Cristo saiu virtude, em algumas versões. De Cristo saiu poder, em outras versões. A virtude é o próprio poder. E nós precisamos de Cristo para ter essas virtudes evidenciadas em nossas vidas. Porque nós somos incapazes de fazer isso sem a graça de Deus. É um Deus do Evangelho, um Deus de verdades absolutas que revela quem você é. E quando você vê quem você é, você sente angústia, você sente medo, você sente temor, você sente desespero, você sente aflição e você corre aos pés de Cristo. E aí nós invertemos a imagem de um Deus aos seus pés, esperando que você realize um desejo, esperando que você faça um pedido para que Ele possa te atender. Nós clamamos por arrependimento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tem 4 livros que são conhecidos como os livros de sabedoria. E eu vou ser bem breve nisso. Provérbios, ele nos ensina a ouvir os mais velhos e a aprender com os erros dos outros. Então, o primeiro livro de sabedoria que nós precisamos ler e entender é Provérbios. O segundo livro é Eclesiastes, que ele vai ensinar você que você não é nada perante Deus. E que toda essa busca, todo esse desejo, toda essa correria, toda essa vida que nós vemos aqui, e que também foi no passado, talvez não com a mesma tecnologia, mas o homem ele não muda, a essência dele é a mesma, desde o início até hoje, e ele tinha as mesmas angústias, aflições e desejos. Nós vemos ali em Eclesiastes que tudo isso é vaidade, e que tudo passa, nós somos como uma névoa que se dissipa. Tiago também fala isso no Novo Testamento. E aí o terceiro livro, que é o terceiro passo, é o livro de Jó, aonde que nós temos que reconhecer que não somos, reconhecer que não merecemos nada, que tudo vem da graça de Deus, e que devemos ter fé mesmo sem ter motivos, mesmo quando a vida não nos favorece, e quando o nosso desejo não está sendo realizado, nós temos que ter fé nesse Deus. Quando Jó questiona a Deus, Deus fala assim, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Então nós aprendemos ali que dependemos exclusivamente de Deus e temos que acreditar nele, mesmo sem nenhum motivo. Para chegar no quarto livro, que é o livro de Cantares, que é a conclusão dessa história, que é a conclusão de toda essa busca. É o encontro do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja. Satisfação plena, realização plena. Essa realização só vem quando nós, igreja, eu e você, igreja, encontrarmos com Cristo. Nós, nessa geração de hoje, nós precisamos mostrar às pessoas, que Deus ele não é somente bonzinho. Deus também é um Deus de justiça, é um Deus de ira, é um Deus de juízo e é um Deus de misericórdia. E também é um Deus de amor. Mas os atributos de Deus, eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Não é mais amor e menos justiça. Não é mais amor e menos misericórdia, ou menos juízo, ou menos ira. Estão todos no mesmo nível. E aí eu quero entrar nos 3 pontos do texto. Porque como que nós então vivemos em meio a tudo isso? Como que nós conseguimos viver em meio a essa geração completamente corrompida, aonde cada dia que passa o amor se esfria, como está escrito em Timóteo, as coisas se tornam normais, você vê uma pessoa morrendo e fala, mais um morreu. Isso não traz indignação, não traz desconforto a você. O primeiro ponto é o verso 12 do texto de Filipenses 2:12. Que Paulo escreve assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Colocar em ação a salvação que vocês têm com temor e tremor. Paulo ressalta aqui a obediência, o princípio de servir a Deus.
Está sempre atento ao que Deus está querendo de nós. Quando nós tem um exemplo muito bom disso, que é o exemplo de Daniel. Quando ele vai para a Babilônia, os babilônicos ali, Nabucodonosor, como líder daquele povo, traz inúmeras pessoas de outros países que a Babilônia conquistou. A primeira coisa que eles fazem é tirar o nome da pessoa, eles dão um outro nome a Daniel. Eles querem tirar a identidade de todas aquelas pessoas que chegaram ali, para que ela passe a viver conforme os costumes da Babilônia. A sociedade hoje, o que nós vemos na TV, o que nós vemos em todos os canais, o que está à nossa volta, eles querem nos trazer informações e notícias que façam com que a gente comece a achar certas coisas normais. E nós vemos mudanças na lei, que coisas que eram conhecidas como doença, depois como pecado, depois como um desvio de caráter, agora são normais e têm que ser aceitas, e se você não aceitar, você pode até ser preso por isso. O que acontece com Daniel é exatamente isso. Ele é bombardeado por informações, por ensinamentos, mas ele se mantém firme aos seus princípios. E nós vemos que Deus vai cuidando de Daniel no decorrer do livro. Nós vemos o cuidado de Deus em cada momento da vida de Daniel. Não só nos momentos marcantes, quando ele é lançado na cova dos leões e Deus fecha a boca daqueles leões, mas também em momentos em que Daniel está ali falando com o cozinheiro, pedindo para que receba uma refeição diferente, e nós vemos Deus colocando bondade naquele homem, que é um babilônico, para que atenda o pedido de Daniel. Quando nós obedecemos, nós temos a certeza de que Deus está cuidando da gente, da providência dele. Se você está obedecendo a Deus, tenha certeza disso. Nesse momento que você está vivendo hoje, nesse momento em que estamos vivendo de extremas incertezas, a nossa obediência nos dá a certeza de que Deus está cuidando de nós, de que Ele vai providenciar o necessário para a nossa vida, tanto no seu trabalho, na sua escola, aonde for. Tenha isso em mente, obedeça, seja firme nisso. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Receber o ódio do mundo para um cristão é algo mais do que normal, porque você confronta costumes, confronta verdades que não são absolutas, confronta o achismo, o eu penso assim, eu quero assim, eu faço assim, com a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta. E o mundo por isso nos odeia. E quando o mundo nos odeia, nós temos que tomar cuidado. E esse é o segundo ponto que eu quero mencionar aqui, que é, o primeiro foi obediência, o segundo ponto, ele está no verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Verso 14, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilhem como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar aqui é justamente esse: é viver sem queixa e sem murmurações. Viver sem queixa e sem murmurações é viver satisfeito, é viver uma vida plena, é aprender com o livro de Jó, que mesmo sem merecermos nada, nós precisamos ter fé, acreditar que podemos ter uma vida correta, obedecendo a Deus e vivendo de forma correta nessa geração, sem buscar essa satisfação plena, sem olhar para outras pessoas e achar que elas estão melhores do que nós. O que eu quero mencionar aqui, para dar um exemplo claro disso, é o Salmo 73. O salmista ali, ele menciona que ele vê a prosperidade dos ímpios
E ele não compreende por que uma pessoa que não serve a Deus, um ímpio, é muito mais próspero do que ele, tem muito mais riquezas, né? E ele vê inútil manter o seu coração puro, lavar suas mãos. E aí ele começa a refletir sobre isso, a pensar por que Deus não recompensa ele pela sua obediência, pela sua vida correta, não dá alegrias a ele, não dá bens materiais a ele. E nós vemos isso também hoje, pessoas buscando a Deus justamente para satisfazer o seu desejo profissional, ter realizações, ser alguém bem-sucedido, ostentar o que está comprando, ter sempre algo novo. E a gente vê que essa busca em satisfação, em desejo, em realizações, ela acaba sendo inútil. E ela só vai distanciar você de Deus. Ou ela vai fazer com que você tenha um Deus bonzinho também na sua vida, um Deus que não exige nada, que está disposto ali a cumprir a sua exigência. E isso foge do que o Evangelho nos ensina, porque diferente das outras religiões onde você acaba sendo o centro dela, ou existe deuses completamente ausentes em meio à sociedade, que são ou muito distantes, ou são deuses que colocaram você aqui e agora você vive a sua vida, faz dela o que quiser. Jesus, ele é diferente disso. Jesus, ele é um líder diferente, que ele fala assim: olhe para mim, eu sou. Jesus, ele se intitula como eu sou a vida, você não tem nada sem Cristo. Essa é a diferença do Evangelho, essa é a diferença do cristianismo, porque Cristo é o centro, não sou eu e não é você, é Cristo. E mensagens aonde coloca o homem no centro, ela está fora dessa verdade. Ela quer valorizar mais você do que Cristo, ela está fora dessa verdade. Ela não vai gerar arrependimento na sua vida. Você vai também partir por um princípio de querer se satisfazer com coisas do mundo. E você foge do que Paulo está nos ensinando aqui. Porque ele diz que a obediência, ela vai produzir, a obediência que vem com temor e tremor, e ele diz assim: porque Deus efetua em vós tanto querer quanto realizar. Nós começamos a ter Cristo vivendo a nossa vida, incorporado em nós. E nós precisamos viver então sem queixas e sem murmurações. Um outro exemplo sobre isso que eu quero deixar para vocês é o povo no deserto. O povo, ele se queixava porque era escravo no Egito. Eles saem do Egito, agora eles se queixam porque vão morrer no deserto. Aí Deus leva ele para um lugar com água, eles se queixam porque não tem água. Eles se queixam porque não tem comida, Deus manda comida. Eles estão sempre murmurando por alguma coisa. Aí chegam a 3 meses depois para entrar na Terra Prometida, se queixam porque podem ser derrotados, há gigantes na terra, e aí Deus fala que toda aquela geração vai morrer no deserto e não vai entrar na Terra Prometida. E aí você pode ler Êxodo, que você vai ver que Deus fala assim: vocês não vão entrar, e eles peregrinam 40 anos naquele deserto, vivendo daquela maneira. Muitos morrem antes da própria aliança com Deus, porque não querem viver conforme os seus estatutos. E hoje se nós vivermos com murmuração, a nossa corrida pode ser vã. Nós podemos chegar aonde nós não queremos e aonde nós não esperamos. O terceiro ponto que eu quero mencionar aqui, para concluir essa mensagem, e é a base para os outros 2 pontos que eu falei, obediência e uma vida sem murmuração, é o que Paulo escreve aqui no verso 16, perseverando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me glorificar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O segredo para uma obediência, o segredo para uma vida sem murmuração, é perseverar na palavra da vida. Perseverar na palavra da vida requer aplicação, requer persistência, requer com que você se dedique a esse livro aqui, que você se dedique a entendê-lo, que você se dedique a estudá-lo, para que você não possa abri-lo
e ter a sua verdade do que está escrito aqui. Porque essa verdade aqui ela é imutável, ela não muda. Eu posso ler aqui e tem um salmo que diz assim: Deus está morto, e posso acreditar que Deus está morto, porque é uma meia-verdade que eu estou falando. Porque o texto continua e ele fala: Deus está morto para aquele que é tolo. Então nós temos que compreender que esse livro aqui, ele traz a obediência, ele traz uma vida sem murmurações, quando nós aplicamos os seus conceitos, mas nós só conseguimos entender quais são os seus conceitos e obedecer o que está escrito aqui se nós perseverarmos nesse livro, nessa palavra de vida. Fixar a atenção aqui. Você pode ficar horas surfando na internet, horas vendo vídeos no YouTube, horas, e muitas vezes você não se dedica a esse livro, porque nós vivemos uma geração que quer tudo o imediato. Então, para que eu vou ler aqui se tem alguém que está pregando algo e você começa a assistir aquela pessoa, você não tem referência, você acaba concordando com o que ela diz e ela está falando meia-verdades. Ela está falando algo que não é realmente uma verdade absoluta. Esses dias eu estava vendo um texto em que um pregador fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Uma igreja, claramente, com essas palavras. A Bíblia não é uma verdade absoluta. Pode ter muitos erros aqui. Eu vi um outro falando que você é mais importante que Cristo. E ele dá referências bíblicas. São meias verdades que são aplicadas. E se você não conhece essa palavra, você pode acreditar. Você pode ser enganado facilmente. Essa é a única coisa que não muda. João 6, 68. Eu quero ler com você, para encerrar aqui. Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras da vida? Jesus, ele é a verdade imutável. Esse evangelho é a verdade imutável. Os princípios que estão aqui, eles não mudam. Por mais que a sociedade queira, eles não mudam. Por mais que as pessoas comecem a achar inúmeras coisas normais, esses princípios aqui são imutáveis. A verdade do Evangelho que traz salvação não é um Deus bonzinho, não é um Deus legal. Não são pessoas que trazem uma mensagem de ânimo, elevando o seu ego. Te dou um conselho: quando seu ego estiver muito elevado, leia Eclesiastes, que você vai ver que você não é nada perante Deus. E nós precisamos compreender essa palavra, entender essa palavra, reter ela em nosso coração, porque só assim nós iremos obedecer, iremos viver uma vida sem murmurações. E para essa geração corrompida, para essa geração que está vivendo completamente cegada e em trevas, buscando muito mais uma satisfação que nunca alcança, eu tenho uma mensagem que foi a primeira mensagem de Cristo. Jesus, ele pregou essa mensagem para os fariseus, para as prostitutas, ele pregou essa mensagem aos publicanos. Essa mensagem, ela faz com que você saiba quem você é, ela faz com que você descubra onde você está, e ela faz você compreender quem é Deus. Essa mensagem é Mateus 4,17. Diz assim: dali em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do arrependimento é a verdade que traz a mudança. A mensagem do arrependimento é a mensagem que confronta os nossos pecados, que faz com que a gente reconheça quem nós somos e onde estamos e quem é Deus. Que Deus não é somente um Deus bonzinho, um Deus legal, um Deus do bem para pessoas que são do bem, pessoas descoladas, pessoas que vivem essa vida e acham que tudo vai se resolver de uma forma muito simplista. Jesus, em nenhum momento ele deixou de confrontar os pecados das pessoas. Nicodemos, quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala que ele precisa nascer de novo.
A prostituta, quando é lançada aos seus pés, ele fala para ela: não peques mais. É nosso dever defender esse evangelho do arrependimento, esse evangelho que traz verdades absolutas para as pessoas. Lucas 12:49 diz assim: supondo que vim dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes vim trazer divisão, porque essa palavra traz divisão. Essa palavra vai trazer as pessoas que separar luz e trevas. Ela vai trazer com que as pessoas saibam realmente onde elas estão. João mesmo fala que muitas pessoas não querem ir para a luz porque não querem mostrar os seus pecados. Não é fácil viver hoje com essas verdades sólidas, com essa verdade absoluta, em um mundo que é tão muda tão rápido, que é tão líquido. Não é fácil, mas nós temos que nos alicerçar nessa palavra aqui. A Bíblia ela também traz inúmeras pessoas, inúmeros exemplos. Você pode ler o livro de Hebreus, exemplos de pessoas que encontraram Deus na fraqueza, encontraram Deus na aflição, encontraram Deus na angústia e foram recompensadas por isso. Vale a pena viver até o final, vale a pena conhecer mais essa palavra, estudar, se dedicar mais. Nessa noite eu quero deixar essa mensagem para você, quero fazer aqui um desafio a você. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você está passando nesse momento de quarentena ou antes da quarentena. Eu não tenho muitas esperanças de que a sociedade vai mudar depois disso, porque inúmeros exemplos que nós vemos no decorrer da história, a sociedade não teve muitas mudanças. Geralmente o reavivamento ele vem num momento de auge de economia, de mudanças sociais, Revolução Industrial. Nós tivemos um grande avivamento ali com John Wesley, George Whitefield. Não era momento de crise, mas sim um momento de progresso. Mas eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está vivendo, se essas verdades são absolutas na sua vida. Eu quero convidar você essa noite a orar comigo, a se colocar diante de Cristo, reconhecendo que nós necessitamos saber quem nós somos, como vivemos, como temos vivido esse evangelho, se somos realmente luz em meio a uma geração de trevas ou se estamos com a luz, quando a energia fica meia fase ali, você está meio que aceso, meio que apagado. A Bíblia fala em Apocalipse que Deus está a ponto de vomitar aqueles que são mornos. Eu quero convidar você essa noite a reviver esse primeiro amor com Cristo, a reviver essa paixão por esse evangelho, a reviver uma vida de mudança, de transformação, para que o amor de Cristo possa realmente constranger você quando você for fazer algo que talvez não agrade a Deus, como Paulo escreve em Coríntios. Eu quero que nessa noite você, aí onde você está, na sua casa, assistindo pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook, ore comigo essa noite, para que essas verdades venham à tona na sua vida, para que essas verdades possam realmente trazer mudança, não só para você, mas para outras pessoas. E que se você até hoje teve um Deus muito superficial, um Deus que estava mais disposto a atender às suas necessidades, que você possa ter consciência de que Deus é nós que precisamos de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Deus e Pai, nessa hora eu quero te agradecer, ó Deus, por estar podendo ler a Tua Palavra, aprender com ela, ó Deus. Que o Senhor venha realmente trazer arrependimento, trazer mudança de vida, que nós possamos fazer a diferença em uma geração que é corrupta, que é cheia de defeitos, que muitas vezes quer nos convencer de que verdades não são mais verdades, de que as coisas que fazem parte da nossa vida não devem mais fazer parte, de princípios de moral. Ó Deus, ajude-nos a manter firmes a Tua Palavra, a retê-la em nosso coração, com obediência, com temor e tremor, não apenas porque estamos necessitando de algo,
ou porque está tudo bem, mas mesmo se não estiver tudo bem, que nós possamos ter consciência e ter essa fé de acreditar que o Senhor vai nos recompensar, não aqui nesse mundo, mas no céu, onde não haverá sofrimento, choro, nem ranger de dentes. Ó Pai, nós muitas vezes não entendemos muitas coisas que acontecem, mas nós temos que usar a nossa fé, dar um salto de fé mesmo, para entender que o Senhor irá revelar tudo isso para nós futuramente. Ó Pai, visite cada um agora na sua casa, no seu lar, que está assistindo, aqueles que irão assistir, que eles possam reter a palavra em seu coração e que haja transformação e mudança de vida. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ajude-nos nas nossas fraquezas, aumenta a nossa fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra abençoada, não é mesmo, meus queridos? Palavra de Deus aos nossos corações, para a nossa edificação, né? Que essa palavra possa cada vez mais, né, nos levar a fazer a vontade do Senhor. Durante essa semana nós possamos continuar aí na meditação, né, naquilo que o Senhor falou aos nossos corações, para que essa palavra ela possa nos levar à prática, acima de tudo. Bom, amados, eu quero também nesse momento fazer um momento de clamor, de oração, amém? Vamos estar orando nesse momento, colocando diante do Senhor, né, mais uma vez, clamando pelo nosso país, pela nossa nação, pedindo ao Senhor misericórdia de nós. Às vezes nos sentimos tão confusos, tão sem saber o que fazer, tão desnorteados, né? Às vezes a gente vê que, diante dessa pandemia toda, a gente enfrenta uma crise política. Mais uma vez, quando eu falo de crise política, eu não estou querendo tomar partido, né, de A ou B, mas temos sim uma crise, né, além dessa pandemia, uma crise política que tem afetado, né, as nossas vidas. E, acima de tudo, nosso papel é orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus direção, pedir a Deus que realmente tenha misericórdia das nossas vidas, né? Porque nós precisamos, acima de tudo, né, da misericórdia dEle para nos ajudar a superar esses momentos tão difíceis que estamos passando no nosso país e no mundo como um todo. Então vamos orar então? Você crê que Deus realmente pode agir, pode fazer? Eu creio que Deus não só pode, como Ele já está fazendo. Como diz a palavra do Senhor, nunca se viu um Deus além de ti que trabalha por aquele que neles esperam. E eu acredito que Deus está trabalhando em nosso favor. Eu acredito que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos fazer esse clamor pelo nosso país, pela nossa nação, pelo mundo, para que Deus realmente haja e dê um basta a essas situações todas que estamos vivendo. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, no nome de Jesus, que nesta hora, meu Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, as igrejas espalhadas, Senhor, por diversos lugares, nos unimos nesse momento, Pai, em fé, em clamor, em oração, e clamamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus da nossa vida. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nós Te suplicamos a Tua bênção, ó Deus, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre tudo aquilo que estamos enfrentando, Pai, essa pandemia, essa crise, esse vírus, Senhor, que tem assolado, Pai, e que tem realmente trazido muitas vítimas, muitas pessoas estão morrendo. Acima de tudo, Senhor, esse vírus tem causado uma crise econômica também sem precedentes no nosso país. Quantas pessoas se encontram, ó Deus, desempregadas, ó Pai, com dificuldades financeiras, sem saber o que fazer, Pai. Nós te pedimos, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia e envie o suprimento do Senhor, ó Deus, que aqueles que têm mais, que aqueles que têm condições possam realmente, Senhor,
Senhor, poder ajudar. Deus, que o Senhor possa enviar, Senhor, a resposta dos céus para suprir as necessidades daqueles que passam necessidades, ó Pai. Deus, venha nos livrar de todo mal, abençoa-nos, Senhor, livra-nos desse vírus, livra-nos, Senhor, dessa doença, livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os hospitais, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão trabalhando na área de saúde, aqueles que são os recepcionistas dos hospitais, aqueles que trabalham, que são dos serviços gerais, que trabalham nos hospitais, que muitas vezes estão vulneráveis, Senhor, a esse vírus, aqueles, Senhor, que fazem parte do SAMU, das ambulâncias. Meu Deus, cuida, guarda dessas vidas, protejam de todo mal, Senhor, guarda essas pessoas, visita as UTIs, Pai, venha passando o teu poder, a tua mão, curando, livrando da morte, Pai, que o reino da morte, o espírito da morte, Senhor, seja repreendido no nosso país. Abençoa também os nossos políticos, os nossos governantes, tanto na esfera municipal, quanto estadual, quanto federal. Meu Deus, coloca esses políticos diante do Senhor para que eles tenham misericórdia do povo, para que eles não olhem apenas para os seus cargos, apenas para os seus cargos políticos, mas que eles possam olhar para a população com misericórdia, ó Pai, com humanidade. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a direção para o nosso país, que o nosso país possa ter uma coesão, uma unidade de pensamento, para que possamos sair, Pai, de maneira sábia de toda essa pandemia, de todo este mal, Senhor. Nos dê a sabedoria do Senhor. Nós oramos e te suplicamos a tua bênção também sobre os teus filhos e filhas, sobre cada família que ora junto comigo aqui nesse momento. Abençoe cada lar, cada casa, Senhor. Manifeste a tua graça sobre o teu povo, sobre os seus filhos, Pai. Deus, vai entrando em cada lar, supre cada necessidade, Pai, supre as necessidades físicas, espirituais. Meu Deus, venha abençoando, meu Pai, em nome de Jesus, cada lar, cada família, meu Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, tira todo o medo do nosso coração, todo o receio, Pai, toda a ansiedade, tudo aquilo que traz preocupação e nos impede, Senhor, de estar na tua presença, Pai. Eu coloco diante do Senhor, Pai, cada vida, cada família, que o Senhor esteja ministrando com o teu poder e com a tua graça, Pai, com a tua misericórdia, Pai, que o Senhor esteja agindo com o teu poder, Pai, em nome de Jesus, trazendo tranquilidade, a paz do Senhor sobre as nossas vidas, vai curando os enfermos, aqueles que estão clamando por algum ente querido que esteja enfermo, que o Senhor envia, ó Pai, a solução, a cura do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, agradecido por tudo. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, para a glória do teu nome, no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Queridos, que você possa estar recebendo da bênção do Senhor e crer realmente que Deus está conosco em meio a qualquer necessidade, a qualquer dificuldade. Amém? Eu quero só lembrar, antes de impetrar a bênção, lembrar aí da nossa programação semanal. Amém? Quarta-feira nós temos a nossa live aí, nossa palavra e oração, o momento que a gente, no Facebook, a gente está ali para deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra de Deus que possa estar edificando a sua vida, e também é um momento para a gente continuar em oração, clamando, né? Diante dessa situação toda que estamos enfrentando, a melhor coisa que tem é realmente colocarmos as nossas vidas diante do Senhor em oração. Lembrando também, na quinta-feira nós temos nossas células, nossos grupos pequenos que se reúnem, né, por um aplicativo, né, chamado Hangout, Google Hangout, e ali a gente pode... Eu digo assim, particularmente eu tenho sentido uma falta, uma saudade muito dos irmãos, de estarmos reunidos aqui, se vendo, né? Mas como a gente está impossibilitados, então qual é a nossa solução, né? É a gente se reunir por meio das nossas células, onde a gente tem a oportunidade de se ver, né? A gente pode conversar, pode orar juntos, meditar na palavra, então é muito importante. Então eu convido os irmãos a participarem também das nossas células. E domingo de manhã nós temos a nossa escola dominical às 10 horas também pelo Facebook, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, vamos receber a bênção do Senhor, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre.
Amém e amém. Receba da bênção do Senhor, tenha uma semana de vitória para a glória do Senhor. Amém.